Saudações a todos. Vamos buscar para nossa reflexão um texto da Joana de Ângeles, trazido pelo Divaldo Franco. Entrega-te a Deus é o nome do livro. E o texto que nós vamos analisar hoje é Pandemia Depressiva. Então, a Joana de Ângeles começa colocando: no momento quando as conquistas libertadoras da inteligência alcançam elevados índices de superior tecnologia e de grandiosa compreensão científica em torno da vida e das suas complexidades, assim como do assim como do macro e do microcosmo, os desvarios da emoção fazem-se assinalar por angústias devastadoras nas existências vazias de significado. O que ela está colocando? Que com tanto crescimento, com tantas conquistas, né, com uma tal grandiosa compreensão científica em torno do tantos porquês, né, tantas ciências desenvolvidas, tantas ciências psíquicas desenvolvidas, tantas terapias emocionais, né, psicológicas, e no entanto, existe aí uma corrente de angústia devastadora, né, minando as existências das pessoas que perdem o significado das suas vidas. Qual será a razão de tudo isso? Paradoxalmente, nunca houve tanto conforto, assim como tantas concessões ao prazer, ao poder, ao trabalho e ao repouso. A alimentação bem balanceada, aos relacionamentos sexuais, às comunicações e recreação, apresentando-se simultaneamente aflições incontáveis, desaires graves, transtornos de comportamento, alienações mentais que se expressam de maneira sutil ou vigorosa, ceifando a alegria e o encantamento das criaturas humanas, né? Então, ao mesmo tempo que nunca tivemos tantas facilidades, tanto conforto, né? Aí até um ponto para pensarmos, né? Como ela fala, tantas concessões ao prazer, ao poder, ao trabalho, ao repouso, tantas facilidades que temos hoje, tanto nos permitimos tanto hoje e ao mesmo tempo, né? Nunca se houve tanto transtornos de comportamento, alienações mentais. Qual morbo invisível, uma onda volumosa de desespero silencioso em uns momentos e noutros gritante. Então, silencioso em uns momentos e noutros gritante, toma conta da sociedade terrestre. Então, uma onda de desespero, né? Dizimando as belas florações da esperança e atirando as pessoas desavisadas aos fundos poços de desinteresse pela vida e pelas lutas renovadoras. A aquisição de tudo quanto parece constituir meta, vitória existencial, subitamente cede lugar ao tédio, ao amolentamento da vontade, ao desânimo, com indiscutíveis prejuízos para a sociedade. Então, essa facilidade que temos em querer adquirir, colocando isso como meta, né? As aquisições passaram a virar metas, objetivos das vidas, né? De uma grande maioria, pelo menos. Então, essas aquisições todas acabam culminando, dando espaço para um tédio, porque chega um momento em que gera tédio, né? Porque você vai se confortando com aquisições, se enganando que isso te traz prazer, que isso te traz felicidade. Mas isso está, na verdade, você está construindo um caminho para o tédio, porque tudo isso é muito vazio, não preenche, né? Não preenche. A vida não pode ser preenchida por aquisições. A princípio,
Apresenta-se em forma de tristeza pertinaz, que se faz acompanhar por um séquito de ferrenhos adversários da paz, exaltando as emoções ou amortecendo-as, anulando os interesses pela permanência dos objetivos essenciais, dando lugar à melancolia que se instala, perniciosa, convertendo-se em grave depressão. Aí já começam os problemas a se avolumarem, as dificuldades a crescerem, porque tudo isso vai cedendo lugar quando você anula os seus interesses, né? Quando você amortece as suas emoções, você entra num quadro de melancolia. E a melancolia, quando ela se instala, né, e permanece de forma destrutiva, ela caminha para uma grave depressão. O ser humano deve alcançar os patamares superiores do conhecimento e do amor, vivenciando a sabedoria numa síntese harmônica de conquistas da inteligência e do sentimento. Nada obstante, as aspirações exageradas e a movimentação contínua resultam em ansiedade, desgastando as energias nervosas, dando lugar ao desfalecimento das forças, fragilizando o indivíduo, né? Então, há esse amolentamento ao mesmo tempo, né? Pode haver ali uma movimentação contínua, né, que leva para a ansiedade, porque nós sabemos que esses quadros de transtornos que vão aos poucos se instalando em função da maneira como vivemos, como gerimos ali as nossas vidas, as importâncias que vamos dando ali para as coisas, para as pessoas, enfim, tudo isso vai resultando num comportamento que pode ser altamente prejudicial, né? Dependendo ali de como nos comportamos. Então, se existe um amolentamento, uma perda de interesse, um abatimento, né? Existe também muitas vezes uma movimentação contínua, mas que leva à ansiedade. Então, a depressão, ela não é simplesmente aquela situação de colocar a pessoa num leito, né? Sem vontade para nada, fica ali parada num leito, enfim. Muitas vezes ela se dá de uma forma diferente, né? Que se traduz numa forma de uma ansiedade muito grande e de uma se permitindo, exigindo de si mesmo uma movimentação muito grande, né? Nascida de aspirações exageradas. De certo modo, as ocorrências psicossociais, tais como a desintegração da família, então aqui ela vai citar situações que estão colaborando para essa pandemia depressiva, porque o tema não é simplesmente a depressão, né? É a pandemia depressiva, né? Porque é uma doença que está tomando conta e assumiu o nível pandêmico já há tempos, né? Então, de certo modo, as ocorrências psicossociais, tais como a desintegração da família, então, famílias que se desintegram, né? A perda das tradições, um descaso pela tradição, um descaso por valores que baseavam, norteavam as nossas vidas, né? E tem havido um esvaziamento dessas tradições. A solidão no grupo social volumoso. Então, vive-se em meio a muitos, não se permitindo ali aquele convívio mais aconchegante, com um número menor, né? Então, a solidão no grupo social volumoso contribuem para o aumento dos distúrbios da emoção e de transtornos psíquicos mais severos. Embora esses fatores também ocorram nas famílias ajustadas,
nos grupos harmônicos, nas sociedades equilibradas, mas se manifestam quando esses valores são desprezados. Então, mesmo havendo todas essas situações em famílias ajustadas, em ambientes harmônicos, se manifestam também, né? Aliás, mais se manifestam, quer dizer, mais acentuadamente se manifestam quando esses valores são desprezados. Que valores? Os que ela citou acima, né? A desintegração da família, a perda das tradições, a solidão no grupo social volumoso. Então, tudo isso contribui, né, para esses transtornos psíquicos mais severos. Inegavelmente, o ser humano encontra-se enfermo, às vezes em transitório estado de bem-estar que cede lugar a sucessivos desequilíbrios, quando surgem ocorrências predisponentes ou preponderantes para o surgimento das distonias. Sem desconsiderarmos as causas endógenas que são propiciadas pelo espírito desde o momento da sua reencarnação, aquelas exógenas, como as perdas, o medo e as acima referidas, facultam abrir-se o leque imenso da psicopatologia depressiva nefasta. As estatísticas alarmantes dos suicídios encontram a sua gênese quase sempre na depressão, desencadeada por circunstâncias aleatórias. Sem objetivos bem delineados e sem segurança íntima que proporcionam o equilíbrio real, o ser humano desfalece e deixa-se arrastar pela virose perversa e destrutiva. A depressão é doença do espírito e no espírito deve ser tratada. O mergulho na depressão, no entanto, não tem como finalidade essencial vivenciar-se apenas a dor, o sofrimento, mas proporcionar-se o encontro do ser com ele mesmo. Depressão significa puxar para baixo, obrigando o espírito a refugiar-se nas reflexões internas, a refazer observações e percorrer novos caminhos. Então, aqui já é um outro enfoque, né? Há até um espaço no texto, porque agora é um outro enfoque, o mergulho na depressão. Porque há situações em que nós temos que nos fechar. Vivemos, às vezes, fases nas nossas vidas em que estamos nos preparando para mudanças, né? Mudanças íntimas, uma mudança numa maneira de ser, um passo a mais que daremos buscando um caminho. Tudo isso exige reflexão. Então, isso é mergulhar-se em si mesmo, né? Então, existe esse lado de que aquele que mergulha em si mesmo, às vezes acaba entrando nesse processo de contrição, né? Contrição, nem sei se existe esse termo, mas esse processo íntimo, né? Como ela diz aqui, depressão é puxar para baixo. E continuando para nós entendermos, convidado o ser humano para as conquistas externas, quase todas as suas aspirações cingem-se ao ter, ao adquirir, ao aparecer. É neste momento que ocorre o fenômeno da melancolia, em razão do vazio que as conquistas externas, aliás, proporcionam ao seu interior. Então, aqui ela já está abordando essa parte da melancolia novamente, mas nesse parágrafo anterior, o que ela quis colocar é que refugiar-se nas reflexões íntimas e refazer observações, a percorrer novos caminhos. Então, quando nós nos percebermos assim, é preciso que mergulhemos em nós mesmos,
para tomarmos essas atitudes que definirão nossas vidas de uma forma mais saudável. Todo aquele que tem um determinado ritmo de vida, depois ele descobre que tudo que ele tem adquirido, tudo que ele tem feito, né, os dias preenchidos com a sua vida ali normal, sem trabalhar o campo dos sentimentos, pode ser que ele chegue a um momento ali de depressão. Depressão por sentir que tudo aquilo não tem um sentido que ele pensou que tivesse. Que tudo que ele tem feito não lhe está preenchendo aquele vazio, que ele não consegue entender de que forma ele pode deixar de sentir esse vazio na alma. Esse tipo de mergulho íntimo é altamente importante, porque só aquele que chega lá no fundo do poço consegue emergir, né, desse sentimento, dessa solidão íntima e surgir, né, como se estivesse renascendo, dando um ritmo mais saudável, mais produtivo, mais significativo na sua vida. Ou seja, reconquistar o significado, ressignificar a sua existência, né? Todo aquele que atravessa essa fase natural da existência física, mantendo-se lúcido e resolvido a esquadrinhar o abismo das reflexões melancólicas, consegue superar as sombras densas e alcança a claridade do dia de paz e de alegria de viver. Aquela completa esse pensamento de que é importante, né? Todo aquele que consegue isso, ele mantendo-se lúcido e decidido, né? Ele consegue, né, clarear a sua existência. Depois ela vai falando, né, que infelizmente nos entregamos às queixas, à autocompaixão, né, acabamos aplicando o nosso tempo no pessimismo, e é importante, vamos ver a parte final que temos que adiantar um pouco para fecharmos com a parte final, né? Quando sintas, anteriormente ela coloca, né? Na raiz do transtorno depressivo está sempre ali uma psicogênese de natureza espiritual de caráter obsessivo, resultante da infeliz conduta anterior da atual vítima, razão pela qual as psicoterapias do amor, da prece, da caridade, da paciência e da resignação tornam-se indispensáveis. Quando sintas o desânimo agravar-se no teu currículo de ações, quando fores vítima de contínuos episódios de insônia, com pensamentos conflitivos, quando experimentes indiferença afetiva em relação às pessoas queridas, quando o mau humor em forma de distimia passe a caracterizar-te, quando passa a caracterizar-te, quando a indisposição para qualquer atividade tornar-se frequente, quando a irritação ou o desejo do isolamento social comecem a dominar-te, tem cuidado, pois que estás em processo depressivo. Atenta para a renovação interior. Busca o auxílio espiritual e o especializado. Não te afastando do psicoterapeuta sublime, porque estás caminhando pela noite escura a que se refere São João da Cruz. Liberta-te da sombra morbosa e inunda-te da luz do sol da alegria, rumando na direção da saúde que te aguarda. Nasceste para conquistar o infinito, e isso depende exclusivamente de ti. E é preciso que entendamos que temos que buscar um silêncio íntimo,
quantas vezes buscando um lugar solitário, até mesmo nos nossos quartos, mas quantas vezes na natureza, buscarmos um lugar solitário, assim como fazia Jesus, e ficava ele, Deus, e era encontrado assim, muitas vezes distante ali daquela multidão que o envolvia, nos dando a lição da necessidade do recolhimento. É preciso que busquemos momentos de recolhimento para conseguirmos sair desse recolhimento e viver então junto de todos aqueles que Deus coloca no nosso caminho, né? Mas é preciso que nos reabasteçamos, né? É preciso que busquemos este alimento, nós e Deus. Reflitamos sobre todos esses pontos que ela nos traz. Com muita gratidão, que fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar um novo estudo. Eu vou manter a mesma dupla, o médium Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. O livro é A Imensidão dos Sentidos, aprendendo a lidar com a sua mediunidade. Então, no livro anterior, Os Prazeres da Alma, estudamos muito sobre o autoconhecimento, os potenciais da alma, e muitas questões do Livro dos Espíritos. Aqui o foco vai ser o Livro dos Médiuns. Então eu vou ler aqui nas orelhinhas do livro físico, que não tem na versão digital, eu vou ler algumas questões que foram respondidas pelo médium em entrevistas à imprensa espírita. Perguntaram para ele assim: para ser instrumento de fácil utilização por parte dos espíritos superiores, como deve proceder o médium em sua vida diária? Ele responde: ser ele mesmo, ou seja, ser verdadeiro, jogar fora as ilusões que distorcem a realidade da vida, encarar a verdade e caminhar adiante. Para obtermos um bom desempenho como médium, é preciso que nos conheçamos muito bem, tendo perfeita consciência de nossas limitações e potencialidades. Os espíritos superiores sabem quem somos. Muitas vezes nos disfarçamos com máscaras de superioridade, mas no íntimo carregamos uma série de conflitos e dificuldades. Se não fizermos uma constante introspecção, corremos o risco de alterarmos o texto mediúnico com nossos desajustes ou preconceitos. Creio que o importante na mediunidade é a boa vontade, disciplina e a honestidade para consigo mesmo e para com os outros. Esses itens constituem nossa cota de participação. Os frutos e os resultados pertencem a Deus. E a outra pergunta: qual a principal finalidade da faculdade mediúnica? E ele fala: toma a liberdade de utilizar as palavras do nosso querido benfeitor espiritual, Hamed. Mediunidade é uma percepção mental por meio da qual a alma sutiliza, estimula e aguça seus sentidos, a fim de penetrar na essência das coisas e das pessoas. É uma das formas que possuímos para sentir a vida, é o poder de sensibilização para ver e ouvir melhor a excelência da criação divina. Acredito que a mediunidade é um dos meios de que se serve a providência divina para que as criaturas se espiritualizem. É uma ferramenta a mais para o progresso do homem. A leitura da mensagem, simplesmente um sentido, contida no livro Renovando Atitudes, traduz de forma bem clara essa questão. Essa mensagem nós lemos quando estudamos esse livro, esse referido livro. Vou ler aqui os agradecimentos do Espírito Benfeitor, e essa página também não tem no livro digital. Conhecemos a verdade não só pela razão, mas também pelo coração. É desta última maneira que conhecemos os seus princípios, e é em vão que o raciocínio, que deles não participa, tenta combatê-los. Pascal.
Para a elaboração desse livro, não utilizamos apenas nossos estudos, observações e pesquisas, ou seja, nosso padrão de verdade, mas principalmente os postulados benditos da doutrina espírita, que desde a primeira edição de O Livro dos Espíritos, em 1857, vem libertando consciências e renovando inúmeras vidas. Somem-se a isso a sabedoria e o esforço intelectual de uma equipe de abnegados benfeitores espirituais, a qual nos causou profunda transformação em nossos conceitos acerca dos médiuns e da mediunidade. A colaboração desse grupo de ceareiros queridos, do qual fazemos parte na mesma comunidade astral, possibilitou-nos a compreensão de que em todos os aspectos da vida, e igualmente no trato com as faculdades medianímicas, quem não usa a razão é fanático, quem não sabe raciocinar é facilmente iludido, e quem não se permite utilizar a própria consciência e percepção é um escravo. Portanto, somos eternamente gratos a todos esses companheiros de ideal espírita, agora e de outras eras, ligados a Port-Royal de Champs. De modo especial, somos profundamente reconhecidos a Blaise Pascal, Nicolas Pavillon, Jean Racine, Catherine de Vertis, Angélique e Agnes Arnaud, pelos ensinos valiosíssimos e conceitos fundamentais que nos facilitaram um maior entendimento das faculdades psíquicas existentes em todas as criaturas. Concluímos nosso agradecimento com outro prudente e sábio pensamento de Pascal. 2 excessos. Excluir a razão. Só admitir a razão. Hamed. Introdução. A imensidão dos sentidos. Muitos de nós vivemos inconscientes da sutileza e alcance de nossos órgãos sensoriais, já que precisamos apenas de uma pequena cota de suas informações para registrarmos o mundo que nos rodeia. Os 5 sentidos humanos são a base de todas as percepções físicas, mas quando somamos a eles o 6º sentido, não só experimentamos um maior grau de consciência existencial, como também passamos a descortinar os mistérios da vida invisível. Se cada um de nós concentrasse mais a atenção em seu mundo interior, utilizando as sensações como guia ou caminho, com certeza encontraria maior sentido para a sua existência. Deus não poderia dar-lhe, ao homem, um guia mais seguro que a sua própria consciência. Essa é uma resposta à questão 876 do livro 3º, capítulo 11 do Livro dos Espíritos. Lei de Justiça, Amor e Caridade, no item 1, Justiça e Direito Natural. A pergunta é assim: fora do direito consagrado pela lei humana, qual a base da justiça fundada sobre a lei natural? O Cristo vos disse: querer para os outros o que quereis para vós mesmos. Deus pôs no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça, pelo desejo que tem cada um de ver os seus direitos respeitados. Na incerteza do que deve fazer para o semelhante, em uma dada circunstância, que o homem pergunte a si mesmo como desejaria que agissem com ele. Deus não lhe poderia dar um guia mais seguro que a sua própria consciência. Para desenvolver a mediunidade, é necessário inicialmente aprender a comunicar-se com os próprios sentimentos, para a partir daí entrar em contato com os de outras pessoas, encarnadas ou não. O Criador guia suas criaturas utilizando a capacidade intelectual, sensorial delas de avaliar o seu reino íntimo. Analisar as faculdades mediúnicas apenas pelo aspecto intelectual é muito diferente do que vivenciá-las sensorialmente. Da mesma forma que não obtemos um real conhecimento da vida marítima, estudando-a através de um atlas geográfico e sim mantendo estreita relação com os mares e oceanos. Aqui, apresentamos o resultado de nossas experiências e reflexões sobre o fenômeno medianímico.
são os produtos do entendimento, recolhidos na jornada de um caminhante. Os textos em estudo, selecionados carinhosa e cuidadosamente, representam nossa contribuição modesta e despretensiosa para a divulgação da codificação kardeciana, de modo particular, de O Livro dos Médiuns. Sendo importante ressaltar que é preciso manter os ensinos da mediunidade incólumes de qualquer tipo de banalização, crendice, distorção ou exotismo. A superstição, germe de diversos equívocos de interpretação, surge quase sempre envolvendo as novas revelações. Sendo a doutrina espírita nos tempos modernos uma renovadora mensagem a descortinar o espesso véu que encobre o intercâmbio espiritual entre as duas esferas, pode atrair um grande fluxo de discípulos exaltados e excêntricos, pouco despertos para as verdadeiras intenções da vida maior e carentes de estudo, observação, investigação e bom senso. Na verdade, quando nos encontramos presos a antigos clichês mentais estruturados sobre convicções rígidas e fantasiosas, não conseguimos abandoná-las de imediato. A mudança nos convida a ser maleáveis, a desafiar rótulos e a não nos apegar a ideias definitivas sobre a natureza das coisas. É possível que muitos, ao tomarem contato com nossas singelas anotações neste livro, percebam que estão percorrendo um caminho semelhante ao nosso. Dizemos semelhante porque entendemos que cada ser possui um jeito único de crescer, um lugar peculiar a ocupar neste mundo e um característico poder pessoal de mapear sua própria estrada evolutiva. Para esses, acreditamos que estas análises e reflexões contribuirão com alguma luz ou entendimento no processo de aprimoramento e expansão da consciência pelo qual todos estamos passando na Escola Universal. De tempos em tempos, o mundo maior espalha inspirações sementes, que são pensamentos em germe. Desde que encontrem terra fértil, desabrocham em nós novas formas de ver e analisar as verdades eternas. Repentinamente, vemos com olhos renovados e compreendemos sem nada forçar. Essa germinação pode ocorrer em nossa intimidade, recapturando o senso perdido de perceber a imensidão de nossos sentidos, que exalta o encanto e a riqueza da vida dentro e fora de nós. O nosso propósito é colaborar com todos aqueles que, ao buscarem a dimensão metafísica da existência, deixam de lado as posturas rígidas e inflexíveis diante das faculdades psíquicas, encarando-as de modo natural e espontâneo e desatando-as das embalagens preconcebidas. Gostaríamos, caro leitor, que examinasse cautelosamente os capítulos aqui reunidos, como se fossem quadros ou esculturas expostos numa galeria de arte, ou mesmo que caminhasse como se estivesse num imenso corredor de espelhos, observando em cada um deles o reflexo de si mesmo, a fim de poder apreciar melhor os mais importantes estados ou sensações da alma. Diante de tantos presságios de medo, castigo, repressão, culpa, amargura e doença que são lançados sobre os conceitos da mediunidade, sufocando e atemorizando os dotados de percepção extrasensorial, desejamos a todos eles nossos sinceros votos de muito serviço e entendimento com entusiasmo, pois acreditamos ser esta a melhor receita para os candidatos ao desenvolvimento do sexto sentido. Esta receita, porém, não se refere a um trabalho de arrebatamento e exaltação sem controle, e sim a uma sensação de realização pessoal pelo desempenho de uma tarefa vocacional. Para tornar claro e compreensível o significado da nossa recomendação, analisemos a origem
da palavra entusiasmo. Ela deriva do grego entousiasmos e quer dizer sopro divino, ou também estar repleto da divindade. Compõe-se do prefixo em, movimento para dentro, e do vocábulo theo, T-H-E-O, Deus, divindade. O termo é aplicado a indivíduos ou grupos que estão sob inspiração divinamente criativa. Finalmente, esperamos que estas páginas possam satisfazer de alguma forma o anseio dos leitores, ajudando-os a harmonizar o caminho da conquista da felicidade através da compreensão das próprias experiências mediúnicas, e rogamos ao Divino Autor da Boa Nova que abençoe a todos e lhes dê sua paz agora e sempre. Hamed. Mediunidade e religião. Toda pessoa que sente, em um grau qualquer, a influência dos espíritos, por isso mesmo é médium. Esta faculdade é inerente ao homem, por consequência não é privilégio exclusivo. Também são poucos nos quais não se encontrem alguns rudimentos dela. Segunda parte, capítulo 14, item 59 do Livro dos Médiuns. A presente citação e todas as demais inseridas no início de cada capítulo foram extraídas de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. É uma nota do autor espiritual. A religiosidade é fruto do sentimento inato da existência de Deus, que o espírito conserva ao encarnar. Justamente na infância, entre seus familiares e amigos, é que as crianças assimilam suas mais profundas convicções religiosas, somando-se a essas crenças as das outras existências corpóreas. Todos nós trazemos certo grau de maturidade espiritual. São significativos conhecimentos a respeito de nós mesmos e de nossa filiação divina, adquiridos no decorrer das vidas pretéritas. O que principalmente chama a atenção de muitos de nós na fase infantil é o desejo ardente de adquirir conhecimentos, uma espécie de energia motora, sempre em movimentação, que nos anima, estimula, encoraja e impulsiona o aprendizado constante. Tudo o que fazemos na infância tem um objetivo importante na formação de nossa personalidade psicossocial e espiritual. Portanto, devemos valorizar os esforços e a sede de informação na idade dos porquês. As crianças querem saber sobre as coisas mais profundas, como Deus, elas mesmas, a religião, até as mais triviais, como por que está chovendo, por que a pedra é dura. Adultos que incutiram nas crianças conceitos de que Deus dá prêmios e castigos, que se zanga com suas travessuras e fica profundamente desgostoso quando não se conduzem bem, estão na realidade criando nelas sentimentos de culpa. Utilizam-se da onisciência, onipresença e onipotência de Deus para manipular através do medo o bom comportamento delas. Não somente pais, professores e parentes lançam mão da culpa e do medo. Também as próprias religiões do passado usavam esses sentimentos para garantir a submissão dos fiéis, intimidando-os com o fogo do inferno, caso não fossem suficientemente bons. Certas religiões criaram situações nas quais o homem não pode sentir-se à vontade. Estabeleceram dogmas, mitificaram personalidades, fizeram cultos irracionais a médiuns, escritores, oradores, chamando-os de homens santos. Essas personagens passaram, a partir daí, a ocupar o lugar de nossa própria consciência e de nosso senso de moralidade. Segui-los transformou-se em exigência. Caso contrário, começaríamos a nos sentir heréticos, culpados ou doentes espirituais. O Espiritismo possui o antídoto contra essa crença milenar. Suprimiu o personalismo e ensinou-nos a ligação direta da criatura com Deus, dispensando intermediações e restituindo ao homem a visão de que o Criador
deseja que sejamos co-criadores, não aduladores ou escravos. A deturpação da ideia da divindade e da constituição do homem se deve às exigências antinaturais de uma educação religiosa medieval, ministrada ainda às crianças do hoje, os adultos do amanhã. Todos esses velhos e supersticiosos conceitos e essas crenças que distorcem a natureza humana nos têm aprisionado a uma antiga problemática existencial, a hipocrisia, ou seja, o vício de apresentar uma virtude ou um sentimento que não se tem. Os hipócritas foram condenados energicamente por Jesus Cristo, conforme noticia o Evangelho. Na atualidade, muitas religiões se transformaram em verdadeiras convenções de regras e etiquetas sociais. Então lhes disse: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, como está em Marcos 2, 27. Certamente as convenções são úteis ao interesse coletivo, mas as religiões não devem utilizá-las com o objetivo de tiranizar condutas ou encarcerar consciências. Vamos ficar por aqui. Boa semana a todos.